Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder. Estamos aqui para mais uma aula, né? Nossa aula de número 5 da apostila, ok? E dando continuidade aí no que a gente vem falando de geopolítica, hoje a gente vai abordar um pouco a geopolítica do século XXI, né? Então, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos eles começaram a se despontar isoladamente no mundo. Então, a partir da década de 90, ainda no século XX, né, começou uma nova ordem mundial, onde os Estados Unidos se tornam uma hiperpotência no planeta, né? Nesse momento, era o país mais poderoso do mundo, que tinha o maior poderio bélico, né, a maior economia, muito em virtude desse momento onde há essa desfragmentação da União Soviética e, consequentemente, os Estados Unidos se isolam nesse papel de ter um destaque, né, de ter um protagonismo no mundo, ok? Então a gente vai perceber bastante isso, principalmente nas ações militares dos Estados Unidos, né, na questão da Guerra do Golfo, na invasão do Iraque, do Afeganistão. Os Estados Unidos, além dessa questão do petróleo, né, que é muito evidente nesses conflitos, ele também estava em busca de manter a sua autonomia, né, e militarmente se impor. Então, os Estados Unidos se destacam nesse período aí. Porém, outros blocos de país ou outros países também começam a ter uma certa influência global no mundo e se destacar também, né, além dos Estados Unidos. Então, há alguns autores que chamam essa ordem de unipolar, porque acreditam que os Estados Unidos têm o único polo poderoso no mundo, e alguns autores também que defendem o termo de multipolar, ou seja, muitos polos, como Estados Unidos, União Europeia, China, né? E por aí vai. Então a gente vai entender um pouco essa questão da geopolítica no século XXI, de acordo com esse texto que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? Então, ele está falando aí da questão dos Estados Unidos, depois cita a União Europeia, né? A União Europeia se solidifica a partir dos anos 90, com o apoio de vários outros países menores que vão se integrar ao bloco. E as nações mais importantes da União Europeia, Alemanha, França e Itália, começam a ter um destaque internacional, né, de economia, militar, né? E assim vai. Também acontece também o fortalecimento da OTAN, né, que foi criado lá no final da Segunda Guerra Mundial, né, como apoio dos países capitalistas, né, uma aliança militar, e ela continua com o seu papel atuante, né. Um destaque também da Europa foi a questão de 2016 do Brexit, né, do Reino Unido tentar se desvincular da União Europeia, né. Então isso vem acontecendo, vem se arrastando até hoje, né, e isso ocorre também durante esse período, né. Então a União Europeia ela vai ter como destaque esse bloco de países, né, que vão também se impor, principalmente aí economicamente, com os Estados Unidos no mundo. Então, quando a gente fala de Europa, a gente não fala isoladamente, a gente fala da União Europeia, né, que hoje é o principal bloco econômico do mundo. Então, falamos aí dos Estados Unidos, né, pós desfragmentação da União Soviética, como destaque no mundo, agora a União Europeia, e também vão surgir outros países ou outros blocos de países que também vão ter uma certa autonomia e importância no mundo de acordo com questões econômicas ou políticas, militares, energéticas e por aí vai, né? Lá na Ásia, quem se destaca é o Japão. Vai ter uma potência econômica e financeira, tem expressiva influência na Oceania e no Sudeste Asiático, né? E em termos geopolíticos e militares, o país é um grande aliado dos Estados Unidos. Apesar da Segunda Guerra, né, ter aquela questão de eles estarem em alianças militares diferentes, né, o Japão ter invadido os Estados Unidos, ter bombardeado a base de Pearl Harbor, depois os Estados Unidos jogando a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Apesar desse conflito, eles são grandes parceiros até hoje. Então, na Ásia, o Japão vai ter essa influência, né? Um bloco importante também, que vai exercer uma influência principalmente regional, aí já nos países de terceiro mundo, os países em desenvolvimento, são os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formaram um bloco atuante sobre os países emergentes, né? Cada país aí tem um destaque
E a junção de todos esses destaques também fortalecem esse bloco, né? O bloco do BRICS. Hoje o BRICS não está mais tão atuante assim, principalmente por causa do governo brasileiro, que é mais parceiro dos Estados Unidos do que propriamente dos outros membros do BRICS, mas ainda é um bloco bastante importante, né? O Brasil se destaca aí pela questão energética, natural, pela produção de commodities, né? Principalmente minério de ferro e soja, né? A Rússia é uma potência militar gigantesca ainda, mesmo com a desfragmentação da União Soviética, boa parte do arsenal militar bélico ficou com a Rússia, então ela tem um destaque importante. A Índia é uma grande potência da indústria farmacêutica, né? A gente está vendo aí a corrida das vacinas com relação à Covid-19, e a Índia ela produz, né, algumas vacinas aí que estão sendo importantes no combate à pandemia. Então ela é uma potência farmacêutica muito grande. A China, né, nem se fala. A China é uma das maiores potências econômicas do mundo, a maior potência industrial, né? E quer também exercer uma influência, quer não, ela exerce uma influência política hoje no mundo tão forte quanto os Estados Unidos. E além da África do Sul, que tem um destaque importante também na questão de mineração. Então, todos esses países juntos formaram um bloco muito grande, muito coeso e importante também se contrapondo nessa ordem multipolar. E quem vai se destacar mais dentro desse bloco é a própria China, né? A China, na atualidade, é um dos mais importantes potências globais, né? Além de ser o país mais populoso do mundo e o maior mercado consumidor do mundo, sua economia em expansão deverá ultrapassar os Estados Unidos no PIB em dólares em 2024. Então essa era uma estimativa do texto um pouco antes da pandemia, né? Agora com a pandemia, com a maioria dos países tendo problemas econômicos, pode ser que isso ainda não se altere tanto, apesar de que a China é um dos poucos países que crescem no mundo hoje mesmo, no mundo passando por esse período da pandemia da Covid-19. Então, o texto aí também vai falar da produção industrial da China, né? Como a gente sabe, tudo que a gente utiliza é produzido na China hoje em dia. Isso faz com que a indústria chinesa se fortaleça muito, só que a indústria de outros países vão se enfraquecendo, porque vai ficando caro produzir, por exemplo, no Brasil, no México, na Argentina, em Portugal, na Espanha, e esses países vão comprando produtos chineses que acabam sendo mais baratos ainda. Então tem o lado bom de você conseguir um produto mais barato, só que também tem esse lado ruim desse enfraquecimento da indústria nacional de cada país, ok? Fala também no texto aí sobre a questão dos conflitos no território chinês, né? A China tem alguns problemas com relação a Hong Kong, o Tibete, Taiwan, né? Que são algumas repúblicas, né? Algumas províncias que são mais rebeladas com o governo central chinês, e a China quer uma unificação total do seu território pela questão geopolítica e pela questão militar, ok? Então, basicamente, pessoal, o texto vai falar dessa geopolítica do século XXI, que ela acontece verdadeiramente após o fim da União Soviética, com os Estados Unidos, de alguma forma, liderando, se tornando uma hiperpotência, porém, outros países ou outros blocos de países também têm uma importância geoestratégica gigante no mundo, né? Como citado aí, a União Europeia, os BRICS e principalmente a China, ok? Então esse é um panorama geral, bem básico mesmo do mundo aí pós fim da União Soviética, ok? E para a aula de hoje eu vou deixar 3 questões aí para vocês responderem. 3 não, acho que são 2. Isso, 2 questões, ok? A 12, qual a importância da China no mundo atual? E a 13, qual a importância do grupo BRICS? Ok? 2 perguntas tranquilas aí, falei bastante. Por isso que eu acabei dando um foco maior em China e em BRICS, porque era o que ia ser perguntado aí nessas questões. Ok, nono ano? É isso, ficamos por aqui. Nessa quinta, o professor fica no grupo, então mandem dúvida, mandem as questões lá também, assim que vocês forem respondendo. E é isso. E quem tá meio atrasado com a matéria aí, vai mandando das aulas anteriores, porque isso é importante, pessoal. Hoje a gente já fechou o primeiro bimestre e o segundo bimestre vai ser todo com base no conteúdo dessa apostila. Então não deixem para o final para vocês irem respondendo, ok? É isso e até a próxima.